Graça e paz, povo de Deus. Esse é o programa Semeando Vida da Igreja, Semeando Família. Bom estarmos juntos conversando acerca da palavra. Lucas, bom dia. Graça e paz, apóstolo. Graça e paz você aí de casa. Sempre uma honra ter você conosco. Que Deus possa te abençoar nessa manhã, através das nossas vidas. E que você também seja um canal de bênçãos. Compartilhe essa palavra aqui com mais pessoas, para que elas também sejam edificadas. A gente vai ter agora sábado, né, um musical Encontro, e esse musical para nós ele é muito importante. Tivemos com ele lá na Igreja Hope. Lá na Hope, em Duque de Caxias. Em Duque de Caxias, explodiu tudo. São músicas autorais, é uma peça teatral evangelística com roupas, né, caracterizadas da época, cenários. Você não pode perder. É nosso convidado especial, vem estar conosco, amém? 1 Timóteo capítulo 4, Paulo ensinando, né, aquilo que seria o seu sucessor, Paulo ensinando aquilo que seria quem ele passaria o bastão, né? Ele traz algumas palavras para Timóteo, para que Timóteo pudesse entender que há necessidade de se ser reinventado. O Evangelho nos reinventa o tempo inteiro. Quando a gente para achar que as coisas já estão, né, resolvidas, o Senhor vem e muda todo o cenário. Né? Quantas vezes a gente vai vendo a Bíblia Sagrada, tem um Davi, né, apacentando as ovelhinhas, chega um Samuel, reinventa Davi agora como rei, naquilo que seria unção, mas até chegar a unção de ele sentar no trono, tá lá Davi agora se reinventando como guerreiro, matando gigante. Então a gente vai vendo sempre o Senhor nos conduzindo para aquilo que é uma reinvenção de nós mesmos, de um propósito. Só que ele diz aqui no capítulo 4, versículo 16 de 1 Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, olha, e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Paulo está dizendo, tem cuidado de você mesmo, tem cuidado de ti e da doutrina. Cuidado com esses deveres, porque quando você faz assim, você pode salvar a si mesmo e a quem te ouve. A gente vê hoje, Lucas, muito pai que consegue falar para o filho, né, reinventar o filho naquilo que foram os erros dele. Então o pai era um prostituto, agora em Cristo ele reinventa aquilo que seria essa sucessão do filho, para que o filho não seja um prostituto. Uma mãe que outrora casou, se separou, agora casa a filha, vê a filha passando por dificuldades, mas reinventa, filha, não separa, a gente vai te ajudar em oração. E nós vamos vendo algumas construções interessantes acerca daquilo que é o Evangelho e o propósito da palavra, nessa reinvenção de nós mesmos. O ruim é quando a pessoa, e a gente usa essa frase grega na nossa igreja, fala para o filho não fazer aquilo que o pai fazia ou não fazer aquilo que o pai faz, mas naquilo que é a vergonha na cara de deixar de fazer, não deixa. Essas construções de vida, quando a pessoa não se permite se reinventar em Deus, ter uma verdadeira conversão, as coisas se perdem. A gente vai ver pessoas passando por dificuldade financeira, pessoas passando por dificuldade com filho, com filha, dificuldades emocionais, espirituais e tributando, né, as circunstâncias da vida, essas questões. Paulo lembra aquilo que é o Timóteo: tem cuidado de você mesmo. Porque se você fizer isso, você tem condição de se salvar. E se você se salva, consegue salvar alguém contigo. Tem muita gente que é papagaio de pirata. Repete aquilo que ouve, mas não vive aquilo que está ouvindo. É praticar, né? Aquilo Perfeito. Que está sendo falado. Eu não vou lembrar agora de cabeça quem utilizou essa frase, mas ele falou a seguinte situação: é muito mais fácil a gente pregar do que vive, do que a gente tentar viver o que a gente pregou. É por aí. É mais fácil a gente demonstrar para alguém daquilo que você vive, de intimidade com Deus, de leitura da palavra, de exemplos de como filho, como pai, como esposo, do que você ler algo e agora eu tenho que tentar fazer isso aqui porque eu falei, né? E aí se você não pratica aquilo antes de você querer falar alguma coisa, a gente vai estar na posição errada. A gente não vai conseguir, a gente nem deveria ter falado, né? Tem muitas pessoas que estão falando para outras que não deveriam estar falando, porque, como o senhor citou, não são exemplos. A pessoa tem uma ótima oratória, a pessoa sabe interpretar um texto maravilhosamente, mas a sua vida com Deus e como exemplo na sociedade talvez não seja muito interessante. E aí tá aqui, né, Paulo falando, Timóteo, olha só,
toma cuidado com o que tu tá falando, porque, né, vamos conjecturar aqui, de repente você tá ensinando uma coisa que eu te conheço e eu sei que você talvez não esteja vivendo isso. Forte, então isso aí. vai te arrumar primeiro nessa situação e tentar ensinar, porque senão, né, a gente falar é muito simples, né? E aí quando a gente tem intimidade com as pessoas e as pessoas se aproximam e essas pessoas de repente veem que aquilo que a gente falou de repente não é uma verdade na nossa vida, você tira a fé, às vezes, dessa pessoa, você afasta essa pessoa de Cristo, né? Paulo, ele fala sobre isso aqui, né? Ele tá falando, olha só, porque é muito mais fácil quando você viver, você tá se cuidando, você tá entendendo e fazendo certas pessoas também vão continuar nesse caminho, não vão se afastar de Cristo. É uma conjectura simples que a gente pode observar nesse texto. Mas exatamente é o contrário que a gente vê na maioria das vezes na sociedade como um todo, né? Não só nos cargos eclesiásticos. Você vê um político que promete no tempo de campanha e não cumpre, né? Você vê às vezes um pai que, não, meu filho, se você fizer tal coisa, eu vou te abençoar em tal situação. Aí acontece, o pai não abençoa, aí o filho, e aí, pai? É um pai que não tem palavra. E aí a gente vê uma sociedade completamente corrompida por essa falta, né, apóstolo, de cumprir com aquilo que você falou. Porque o princípio da nossa vida como um todo é a nossa vida dentro de casa, com os nossos pais, com os nossos irmãos. E se você vive num ambiente onde você não tem segurança naquilo que está sendo falado para você, você está criando uma geração completamente corrompida. E como a gente falou no domingo aqui do Dia dos Pais, se a gente não tem um relacionamento legal com o nosso pai aqui na Terra, dificilmente nós vamos ter um relacionamento muito bom com Deus. E aí, se a gente, né, não tem relacionamento com Deus e não consegue viver isso tudo, vai ser uma pessoa corrompida que pode estar vindo na igreja, pode estar participando de cursos, de várias coisas, mas ainda não conseguiu entender e cuidar dele, da vida dele, para depois ele tentar abençoar a vida das outras pessoas. Eu tenho muita preocupação, né, com esse evangelho de hoje, porque a gente vai vendo pessoas que conseguem construir uma ideia interessante de igreja, de evangelho, mas não confronta ninguém. Por que não confronta ninguém? Porque ele mesmo não é confrontado. A gente estava conversando ainda há pouco, né? Hoje, semana toda, a gente tem propósito na igreja, visita, gabinetes e tal. E o meu corpo já sente dores, cara, por aquilo que ainda vai acontecer no mundo espiritual. Um compromisso, uma responsabilidade. E a gente vai percebendo que muitas pessoas já não se preocupam mais dessa forma. Por quê? Porque falam aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Constrói oratórias daquilo que agrada o coração, não tem essa ideia de que primeiro eu preciso ter esse cuidado de salvar a mim mesmo. Então eu consigo falar muitas coisas muito bem, e você gosta muito desse versículo que diz, nos últimos dias, né, vai chegar lá, e aí? O teu nome expulsei, eu profetizei, eu curei, apartai-vos de mim, que nem te conheço. Paulo fala isso com muita propriedade para Timóteo, cuida de você mesmo, porque cuidando de você mesmo, você pode encontrar salvação. E não só para ele próprio, né? Consequentemente, as pessoas que te escutam também vão estar nesse caminho. E a gente precisa realmente, apóstolo, né, voltar para esse princípio. Né? Você vê os grandes personagens bíblicos, eles sempre tiveram a transformação de vida. E depois eles puderam, né, apacentar e outras coisas. E a gente tem errado muito, né? Algumas igrejas têm errado, às vezes, pelas carências de algumas situações na igreja. E uma fala que o senhor tem aqui, que eu acho muito interessante, faz todo sentido, que a igreja não se move por carência nenhuma. Aleluia. Seja em colocar uma liderança, seja em chamar alguém para ministrar, seja em qualquer situação. Porque a gente entende, né, apóstolo, que a gente primeiro precisa conhecer a pessoa. O senhor sempre fala, né? Eu não coloco ninguém para ministrar nesse altar se não for uma pessoa da minha confiança. Aleluia. Porque como que a igreja vai ouvir qualquer coisa de qualquer pessoa? E a gente poderia expandir esse exemplo para várias coisas, mas o importante de tudo isso, né, que eu acredito que é o que a gente precisa entender aqui hoje, é que a gente precisa cuidar daquilo que a gente está ouvindo, daquilo que a gente está praticando, para poder a gente estar ensinando as outras pessoas. Amém. Igreja, beijo no teu coração, paz de Cristo. Até daqui a pouco. Deus te abençoe, até o próximo programa.